Boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação do Festival Mulheres Mais. Eu sou a Adriana Dutra, eu sou curadora do Mulheres Mais, junto com as minhas manas Cláudia Dutra e Viviane Spinelli. Esse festival tão bacana que tem como objetivo colocar foco nos talentos femininos e pensar no desafio que nós mulheres temos em ocupar o nosso espaço no setor audiovisual brasileiro e, por que não, mundial. Até o dia 18 de abril, mais de 100 mulheres ícones do nosso setor estão em debates, masterclasses, oficinas e na exibição de 56 filmes dirigidos por mulheres. Nós convidamos vocês que estão vendo a gente a acompanhar o Festival Mulheres Mais, que está sendo disponibilizado na nossa plataforma inf.online. Basta você criar uma conta, é gratuita toda a nossa programação e desfrutar do festival. É importante registrar que esse Festival Mulheres Mais é uma ação oficial do Infinito Film Festival, que esse ano de 2021 está completando 25 anos de realização de levar o cinema brasileiro para diversas novas telas pelo mundo. Essa segunda edição do Festival Mulheres Mais só foi possível porque nós contamos com o apoio da Lei Aldir Blanc, é super importante registrar isso, e, obviamente, com o apoio da Secretaria da Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela Lei Aldir Blanc. E eu também quero agradecer a Titânio Filmes, a Garcia Family Foundation e as embaixadoras da Infinito, que são nossas companheiras e investidoras e parceiras em todas as festividades de 25 anos da Infinito, muito obrigada, Laura Fernandes, a Liliane Kawase e a Renata Garcia. Essas mulheres são incríveis. Hoje, a nossa conversa é papo sério, é uma honra para mim. A gente vai conversar sobre mulheres na direção e no roteiro. E é com muita honra que eu apresento aqui 5 mulheres gigantes. Na verdade, 5 mulheres que são a cara do audiovisual brasileiro. Então, eu chamo aqui as minhas queridas companheiras Cibele Amaral, Carla Camurati, Júlia Rezende, Sabrina Fidalgo e Suzana Lira. Sejam bem-vindas, meninas, liguem suas câmeras, liguem o seu som, sejam muito bem-vindas. Oi! Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite. Temos aqui Sabrina Fidalgo, Suzana Amaral, Suzana Lira, Cibele Amaral e Júlia Rezende. Prazer, meninas, é uma honra estar aqui com vocês. A Carla Camurati está com problema de internet. Ela me passou um pouco mais cedo um WhatsApp dizendo que ela está morando em Teresópolis por conta da pandemia, e lá tem uma chuva torrencial e ela está tentando lidar com esse problema e, eventualmente, ela vai se atrasar um pouquinho. E aí, tudo bem? Na medida do possível? Na medida do possível, né? A cada dia é uma agonia, mas estamos indo. A gente aqui também, estou há 1 ano em casa, mas, enfim, graças a Deus, a gente tem esse festival para a gente poder se encontrar, se ver e discutir o setor audiovisual, né? E para onde que nós vamos diante de tudo que a gente está passando. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar vocês por ordem alfabética, tá? Primeiro, Cibele Amaral. Cibele é roteirista, diretora e produtora, atuante no mercado audiovisual nacional e internacional há mais de 20 anos. Foi responsável pela direção e roteiro dos curtas Enciclopédia do Inusitado e do Racional e Momento Trágico, sendo o último vencedor de mais de 30 prêmios em festivais dentro e fora do Brasil. Roteirizou e dirigiu os longas-metragens Um Assalto de Fé e Por Que Você Não Chora, tendo o último recebido o prêmio especial do júri do 48º Festival de Gramado. Em 2001, lançará o longa Rir para Não Chorar, além de realizar as filmagens de outros 2... Você sabe que meu cachorro está passando aqui, eu estou começando a ficar com medo que ele derruba a minha luz, mas vamos lá. Desculpe. Além de realizar as filmagens de outros 2 longas de uma série para TV.
Bem-vinda, Cibele. Vamos lá, Júlia, vou apresentar você. Júlia Rezende estreou na direção de longas-metragens em 2013, com Meu Passado Me Condena, comédia romântica, estrelada por Fábio Porchat e Mia Mello, e que levou 3.200.000 espectadores aos cinemas. Em 2015, Júlia lançou Ponte Aérea, com Caio Blá e Letícia Colin, e Meu Passado Me Condena 2. No ano seguinte, lançou Um Namorado para Minha Mulher, adaptação do filme argentino com o mesmo nome, com Ingrid Guimarães, Carlos Ciocler e o nosso saudoso Domingos Montagne. Em 2017, lançou nos cinemas a adaptação da peça Como é Cruel Viver Assim, com Fabíola Nascimento, Marcos Valle e Paulo Miklos. Em 2019, foi a vez de Pernas pro Ar 3. Em 2021, ela está lançando agora, Depois a Louca Sou Eu, comédia dramática protagonizada por Débora Falabella. Dirigiu ainda 5 episódios de 2 temporadas da série Coisa Mais Linda, para a Netflix. Seus filmes já levaram mais de 8 milhões de espectadores aos cinemas. Obrigada, Júlia, por tudo. Oi, Dri. Obrigada a você. Que bom estar aqui com vocês, todas mulheres incríveis, que eu tenho maior admiração. Obrigada pelo convite. Feliz que você está com a gente. Sabrina Fidalgo, querida, multipremiada realizadora carioca, eleita em 8º lugar pela revista norte-americana Bustle, como uma das 36 diretoras mais influentes em seus respectivos países. Escreveu, dirigiu, atuou e produziu curtas-metragens e médias, como o aclamado Rainha, em 2016, além do laureado Alfazema, em 2019, Personal Vivator, em 2014, Cinema Mudo, em 2012, Black Berlim, em 2009, entre muitos outros trabalhos. Bem-vinda, Poder! Olá, querida, obrigada. É um prazer estar aqui com você, com todas essas mulheres incríveis. Muito obrigada, queridona. Suzana Lira, querida, diretora e roteirista, pós-graduada em Filosofia, Direito Internacional e Direitos Humanos. Atualmente é mestranda em Psicanálise. Ao longo de 20 anos de carreira, dirigiu 12 longas-metragens e dezenas de curtas e séries de televisão. Trabalhou para principais veículos de comunicação entre Globoplay, HBO, Universal Channel, TV Globo, GNT, TV Cultura, TV Brasil, TV Futura, Sesc TV, TV Câmara, Cine TV Brasil, Canal Curta, Fashion TV e Multishow. Seus filmes mais recentes são Torre das Donzelas, Clara Estrela e Mussum, um filme do Cacildes. Bem-vinda, Suzana, querida. Obrigada, gente. Que alegria poder compartilhar essa tela com mulheres tão incríveis, que eu sou muito fã. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo, no meio disso tudo, estar aqui podendo compartilhar experiências com vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Imagina, obrigada, gente. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer a nossa dinâmica, nosso papo deve estar entre 1 hora e meia, eu vou levantando algumas provocações aqui, vocês vão debatendo, a gente pode até usar essa ordem alfabética da gente para as respostas de vocês. Se alguma de vocês quiserem comentar as respostas de outra, é só levantar a mão e comentar. É legal falar uma de cada vez para não atrapalhar na transmissão. As pessoas estão assistindo a gente agora na nossa plataforma Info.online, na sala 5. Vocês que estão assistindo, mandem perguntas. Eu vou estar recebendo essas perguntas e vou dividir com as meninas. E, na medida do nosso papo, eu vou fazendo as perguntas. Então, vamos lá, meninas. Minha primeira provocação é a seguinte. O Gina Davis Institute fez uma vasta pesquisa na posição da mulher no mercado de produção audiovisual dos Estados Unidos, onde apenas 8% desse mercado são de diretoras mulheres. O resto todo são homens que dirigiram. Em 2019, melhorou um pouquinho, nós chegamos a 12% desse mercado internacional. Nós sabemos que no Brasil é mais ou menos isso que acontece. É importante também a gente pensar que, em toda a história do Oscar, apenas 5 mulheres concorreram na categoria de melhor direção, e apenas uma ganhou, que foi a Catherine Bigelow com Guerra do Terror, em 2010. Esse ano a gente tem 2 indicações de melhor direção, que é uma loucura, uma coisa inovadora. E mais assim, também é importante comentar que em 2016, quando a gente fez essa mesma pesquisa pela Ancine no Brasil, nós éramos 16%, né, das diretoras mulheres, e nessa época nenhuma mulher negra tinha registrado um CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro.
E essa luta, mulheres, como é que vocês veem esse cenário? Quem começa? Cibele? Ordem alfabética. Vamos lá, eu começo. Queria dizer também, gente, que é uma honra estar aqui, né? Não falei antes, mas é uma honra, estou muito feliz de estar aqui entre vocês todas. E, bom, essa é uma fala que a gente tem discutido entre nós, né, já há algum tempo. Eu acho que desde de 2014 que a gente tem falado bastante, e aqui no Brasil, a partir de 2016, né, como você colocou, Adriano, essa luta. É uma luta mesmo, e engraçado que às vezes a gente nem percebia que estava lutando, né? Então, assim, o que me faz pensar de trás para, né, daqui para trás, como é que foi a minha carreira, me comparar com alguns colegas, maioria homens, né, todos homens. Eu sou de Brasília, eu acho que eu sou a mulher fora do eixo aqui da nossa conversa hoje. E então, assim, a gente tem já uma dificuldade que é estar distante do eixo, né? E, além disso, ser mulher. Então, me comparo com colegas da mesma idade, da mesma geração, que começaram mais ou menos junto. Eu era única mulher ali naquela turma, até hoje sou a única mulher de Brasília, que nasceu em Brasília, que lançou um filme no circuito comercial de cinema, né? Agora tem gente que está vindo e que, se não fosse a pandemia, já teria lançado filmes, mas até aqui ainda sou eu. E muitos homens que tiveram uma carreira assim, você vai vendo. Ah, bom, esse aqui é da minha idade, né? Ah, foi. Ah, esse aqui é mais novo que eu, foi. Aí daqui a pouco você vai... Eu costumava achar que o problema era eu. Hoje eu começo a perceber que não é bem assim, né? Porque estão surgindo mais oportunidades para as mulheres estão puxando outras mulheres, então a gente começa a perceber que muda bastante, está mudando bastante, para mim está mudando muito, né? O fato de outras mulheres me enxergarem e a estenderem a mão está fazendo uma grande diferença na minha carreira, e então eu começo a perceber que faltava talvez oportunidade mesmo, né? Esse viés, esse olhar que a pessoa não sabe por que ela não está dando a oportunidade, mas quando você vai ver é porque é uma mulher. Então, eu sou colega, Suzana, também, eu sou psicóloga, formada em psicologia, né? E com estágio em psicanálise. Então, assim, a gente começa a perceber esse viés, né? Haja Então, terapia, né, Cibele? Haja terapia para a gente entender tudo isso. haja terapia, Também tenha me exatamente. autoclinicado. Eu agora na pandemia não estou fazendo terapia, que eu não aguento esse negócio de terapia online. Não dá, não. Mas acho que o meu começo contribuindo com essa fala e depois vamos ver para onde vai o nosso debate. Júlia. Então, eu acho que essa coisa dos números, né? Assim, 19% das diretoras no Brasil são mulheres, 12% ou 8%, você citou, fora. É complicado porque eu acho que a gente vê a imprensa comemorando esses números, né? Porque de fato houve um aumento, mas eu tenho muita resistência e muita dificuldade de comemorar esses números. Eu acho que em 2021 a gente pensar que mais de 80% dos filmes ainda são dirigidos por homens, que ainda há tão pouco espaço, como você citou, né? Assim, ainda tão menos espaço ainda para mulheres negras. Então, assim, acho que ainda tem muita luta e muita coisa para a gente conquistar pela frente. O que tem me interessado mais assim nessa discussão é pensar o quanto cada uma de nós, ao estar ali realizando o nosso trabalho, a gente é capaz de puxar outras mulheres para crescerem junto, né, de se dar as mãos, de se apoiar e de mostrar que é possível, né? Porque eu acho que muitas de nós
tivemos poucas referências de diretoras mulheres, né, no desenvolvimento do nosso trabalho, assim. Então, eu acho que cada vez que uma mulher está ocupando um espaço, seja ganhando espaço nos festivais internacionais ou nos festivais nacionais, ou fazendo filmes que estão atingindo um público grande no cinema, ou fazendo filmes que tenham uma boa repercussão a respeito das suas obras, eu acho que cada vez que isso acontece, a gente está abrindo espaço e possibilitando que mais mulheres entrem nesse mercado, que mais mulheres sejam narradoras das suas histórias, né? Roteiristas e diretoras. Então, isso é o que mais tem me interessado, assim, é pensar como a gente pode fazer para ampliar a nossa rede e ampliar a presença de mulheres nos papéis de narradoras das histórias. Maravilha. Agora, Sabrina, você gostaria de comentar? Sim, claro. Não, então, eu acho que eu faço das palavras da Júlia e da Cibele, um pouco também das minhas palavras, né, nesse sentido. Esses números, tanto, né, do Instituto Gina Davis, lá nos Estados Unidos, quanto os números da Ancine aqui no Brasil, eles são apavorantes, né, se a gente para pensar, né, que estamos no século XXI, né, e a minoria absoluta de diretoras tem acesso, né, à realização de filmes de longa-metragem e, menos ainda, acesso à distribuição desses filmes nas salas de cinema, é muito absurdo, né? Porque aí a gente pensa no conceito de democracia e ele não se aplica no final das contas, né? E muito menos se aplica na questão de gênero e raça, porque, como você falou, né, na sua introdução, né, essa pesquisa da Ancine, que foi realizada, se eu não me engano, em 2017, ela mostrava que 0% de mulheres negras não estiveram à frente de nenhuma produção, né, nem como diretoras, nem como produtoras, nem como roteiristas, e, enfim, produções que tiveram incentivo de dinheiro público, né, produções com distribuição em salas de cinema. A última produção, né, de filme de ficção com distribuição em salas de cinema realizado por uma mulher negra, por exemplo, foi o filme da Adélia Sampaio, né? Amor Maldito. Foi o primeiro e único, continua sendo o primeiro e único filme dirigido e roteirizado por uma mulher negra aqui no Brasil, que teve distribuição em salas de cinema. Isso foi em 84, nós estamos em 2021, né? Então, isso é uma aberração, né? Se a gente para ver os números, né, da população, em termos de porcentagem mesmo, 56% da população é negra, a maioria da população é composta por mulheres aqui no Brasil, né? Então, como é que se explica uma coisa dessas, né? Acho que a gente tem um problema grave, sim, né? Eu acho que a gente tem um problema grave de várias ordens, né? Da ordem das instituições, da ordem do machismo estrutural, enfim, que não está viabilizando de forma democrática o acesso dessas mulheres, e principalmente mulheres pretas, na construção audiovisual desse país. Então, nós temos um problema seríssimo, porque esse audiovisual, para além de ser heteronormativo e machista, ele também é racista. Eu acho que isso também reflete a total ausência do cinema brasileiro em termos de panorama mundial mesmo, né? A gente não ganha Oscar, a gente não ganha Palma de Ouro em Cannes, o último filme com uma distribuição comercial mundial que realmente aconteceu foi o Cidade de Deus, há 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás. Então, assim, a gente acaba atrasando, né, a nossa própria ideia de cultura, ideia de cinematografia aos olhos do mundo, porque as pessoas percebem isso, né? O mundo entende isso, né? Por mais que a gente seja um país com dimensões continentais, e nós somos muito ensimesmados, né? A gente não se relaciona nem com os países vizinhos aqui da América do Sul, o mundo entende isso, né? Eu já tive a oportunidade de morar fora enfim, eu sei como é que é essa dinâmica, né? Então, acho que o Brasil está muito isolado, né? Nossa cinematografia está muito isolada, ainda num lugar de
de atraso. É triste mesmo. Suzana? Depois de todas elas falando, eu acho que cada um falou super apropriadamente sobre as suas realidades, os seus sonhos, assim, desejos dentro desse processo. O que eu vejo que, apesar de todo esse drama que a gente tem vivido, nos últimos anos, eu sinto que, pelo menos a geração da gente, nossa geração aqui, que eu estou dizendo, que talvez a minha, da Júlia, da Cibele e da Sabrina sejam, né, tem diferenças ali, mas a gente tem se admirado. Eu acho que tem uma coisa que tem surgido no movimento, acho que de mulheres no audiovisual, uma cooperação entre nós. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que, como a Júlia mencionou, essa coisa da gente levar uma outra, a gente abrir espaço, a gente que é diretora, a gente tem esse poder, né? E essa possibilidade de trazer outras mulheres com a gente. Então, assim, eu acho que até então foi um cenário muito, muito difícil. Continuará sendo por um tempo ainda, porque eu acho que não é só um caso brasileiro, né? Como você vê, dos índices que você mencionou, isso é uma coisa mundial, né? O cinema é um lugar muito masculinista, para não falar machista, que eu poderia falar, mas é um lugar ainda, esse lugar de poder, né, que é o poder do olhar, ainda é um lugar ainda muito do homem, e a gente precisa quebrar isso. E o que a gente está fazendo é o que a gente faz, pelo menos as mulheres que estão aqui, que eu conheço um pouco o trabalho, eu sei como elas puxam outras mulheres, e sei como a gente também está junto, levando muita gente. Então, eu vejo assim que é um cenário ainda muito aterrorizante, mas quando eu olho para o lado e vejo o trabalho da Sabrina, o trabalho da Júlia ganhando público, ela conseguindo realizar coisas, a Cibele, né, conseguindo, mesmo fora do eixo, conseguindo fazer. Eu acho que as últimas políticas públicas que foram praticadas nesse país para o audiovisual despertou na gente um desejo de realizar e a possibilidade de olhar para o outro não como um rival, mas como uma pessoa que está junto com você naquele processo. Isso é fundamental para a gente. Eu acho que há muito tempo atrás, quando não existiam essas políticas do audiovisual, era uma ou duas pessoas que conseguiam realizar. E aí, eu acho que abriu possibilidade, democratizou de alguma maneira, ainda muito pouco, a gente sabe que tem que avançar muito, mas eu acho que o que foi plantado, a gente não esquece, mesmo com eles parando o Ancine, parando o FSA. Eu acho que, uma vez que a gente aprendeu como é que faz, uma vez que a gente aprendeu que as mulheres têm esse poder e que quando a gente chefia a equipe, a gente pode sim ter voz e mudar esse processo masculinista e machista desse mercado, não tem volta. Então, eu acho assim, que esse número de não ter CPB para mulheres negras, ele tende a cada vez mais diminuir no sentido de a desigualdade. Eu tenho essa esperança. Eu acho que quando eu olho para essa tela e vejo vocês aqui, eu fico achando, cara, estão aqui fazendo, a gente está fazendo. Somos poucas ainda, somos, mas eu acho que a gente está no movimento de expandir isso. E eu fico muito otimista nesse lado, não da política pública, não do país, mas na força que a gente tem quando a gente decide que a gente vai se apoiar nesse processo todo. Eu concordo também, Suzana. E assim, complementando um pouco do que cada uma de vocês colocaram, eu acredito também que a mulher, quando ela está na direção, quando ela está no roteiro, significa um número maior de protagonismo feminino nos filmes, porque é outro tema que a gente também tem que levantar, é que as mulheres querem falar das mulheres. A gente vê muito pouco protagonismo feminino. Então, as mulheres fazem esse movimento de levar outras mulheres e também de colocar, né, a mulher nas telas. O que vocês acham? Não é mais ou menos isso? Isso, né? Assim, só acrescentando, eu acho que a gente precisa ter mulheres nas posições de poder, né? Isso é o que vai fazer alguma coisa mudar, assim, no meu entendimento. A gente precisa ter mulheres distribuidoras, mulheres exibidoras, mulheres nos editais, né, nas comissões dos editais, assim, a gente precisa que haja mulheres nos cargos que estão selecionando que filmes serão feitos, né? Assim, eu acho que isso mulheres e mulheres negras, a gente precisa de diversidade nas posições de poder que estão definindo que projetos vão para frente, né? Que projetos vão receber investimento, porque enquanto a gente tem basicamente homens elegendo que projetos serão feitos, vai ser muito difícil que alguma mudança aconteça. Então, eu acho que a gente precisa
não só de mais mulheres, mais espaço para nós nas posições criativas, artísticas, mas também nas posições de poder do mercado. Eu concordo. Eu acho que é toda uma cadeia evolutiva que tem que ser mudada, né? Porque não adianta só ter mulheres, né, em posições criativas se a gente para pensar se as comissões de seleção de editais são compostas todas por homens, né? Ou homens brancos. E aí as curadorias dos festivais também. E aí o júri, né, o corpo do júri dos festivais idem. E aí os delegados dos festivais internacionais e os distribuidores, os exibidores, enfim, né, toda a cadeia evolutiva, né? Eu acho que de fato a gente tem que pensar essa mudança como um todo nesse sentido, porque senão não vai adiantar muita coisa, porque os homens eles se amam, né? Os homens eles de fato se amam e eles se ajudam, né? E eles se priorizam. Isso é fato, né? Eles aprenderam ao longo dos milênios a se agregar, né, uns aos outros. Então, nós mulheres nós somos o corpo estranho aí no meio desse rolê, né? Os nossos filmes sempre vão ser vistos com certa estranheza, né? A régua pela qual os nossos filmes são avaliados não é a mesma régua que é usada para avaliar o filme desses homens, né? Então, assim, eu acho que tem que mudar, a gente tem que pensar numa mudança estratégica geral. Muito bom, concordo plenamente. Alguém quer comentar? Falando do que você colocou, Adriana, sobre os temas, né, o protagonismo também, o que a gente vê, né, nas telas, e entrando para dentro dessa discussão que Sabrina levantou e Júlia, né, e principalmente que Sabrina falou agora, assim, os nossos filmes eles são realmente vistos com um outro olhar. Eu fiz um filme que Sabrina com certeza viu, tenho certeza que ela viu porque estava no júri, mas vocês eu não sei se viram, que se chama Por que Você Não Chora, e passou em Gramado, só passou em Gramado até agora, né? Não foi lançado ainda. E ele é um filme que me fez ver como realmente homem e mulher veem um filme de um jeito totalmente diferente, principalmente se tratando de um tema muito feminino, porque era impressionante, assim, como as impressões sobre o filme, elas eram divididas. O que para um homem era um problema, para uma mulher não era. Por exemplo, mas a protagonista ela quebra, assim, eu não entendo por que ela está quebrando. E as mulheres, é claro que eu entendo porque ela está quebrando. Então, assim, as nossas questões, às vezes, elas não são enxergadas por eles, né? Então, muito importante isso que você diz de trazer esse protagonismo mesmo para o roteiro, para a direção, é o nosso olhar. E o que eu pasmo é ver quanto tempo a gente calou sobre isso. A gente estava o quê, gente? Dentro de uma outra dimensão, né? Hoje parece incrível. Eu ontem estava vendo um filme de ação de ano 2000, e um filme assim que você na época dizia, esse filme é ok. Hoje tem falas ali naquele filme que você fala assim, cara, isso não passa hoje. Isso não passa. Não é nada demais, mas não passa, porque você percebe o viés, né, de objetificar a mulher. Assim, nada demais, uma pequena fala, mas hoje você percebe. Então, imagina o que era tudo demais, né? O que já era gritante já desde uma época que a gente não estava olhando para isso. Então, eu concordo total com você. A gente precisa de mulher falando do que ela quiser falar. Do que ela quiser falar, né? Não só falando de temas que são da mulher, mas do que ela quiser, né? Eu concordo com você. E nesse sentido, é muito interessante pensar que a Catherine Bigelow ganhou o Oscar com um filme de guerra, né? Porque ela ganhou o Oscar num filme que tradicionalmente seria dirigido por um homem,
Sim. Então, a Sofia Coppola não ganhou, né, com os filmes dela, mas então assim, qual é o lugar, né? Assim, é quase, me parece que tem também quase assim, uau, uma mulher dirigiu esse filme, né? Foi Conseguiu fazer um filme de guerra, de ação, né? E é, quebra muitos ela não paradigmas. estava num lugar, era assim, nossa, uma mulher foi capaz de fazer um filme de homem, né? Isso. Sim. E isso tem uma importância enorme, eu acho, porque muda um pouco o prisma. Sim, somos capazes, né, lindamente, né? Assim como qualquer outro. E vocês, deixa eu perguntar, vocês, na primeira direção de cada uma de vocês, vocês encontraram resistência por serem mulheres? Como é que foi isso? No lado pessoal. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, né? Eu fazia um filme, aí o filme era legal, fazia sucesso, aí não era eu que tinha dirigido. Era assim, era o produtor. Esse filme quem dirigiu foi o fulano. Aí daqui a pouco fazia um outro filme, aí o filme também ia bem, né? Legal, tal. Não, esse filme aí quem dirigiu foi o assistente de direção dela. Foi o assistente que dirigiu, não foi ela, não. Aí agora, esse filme que eu fiz, quase não tem homem. Então, assim, era assistente mulher, a diretora de arte era mulher, o fotógrafo era homem. Quase que eu pensei, olha, vamos dizer que foi o fotógrafo que dirigiu. Mas não, dessa vez não. Dessa vez não teve isso. Que loucura. Nossa, que tem que ter estômago para segurar essa, viu, Cibele? Alguém quer comentar? Você, Júlia. Não, então, eu não sei, eu acho que eu sentia esse lugar de ser mulher de um outro jeito, assim. Acho que muito em função de ter começado numa posição de muito privilégio, né? Assim, de estar vindo de uma família de cinema e minha mãe produtora, então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que portas se abriram para mim com muito mais facilidade em função da minha família. E eu acho que no meu primeiro longa, a questão que se colocava para mim era muito mais uma insegurança por ser jovem do que por ser mulher, né? Porque eu tinha 26 anos quando eu estava rodando o filme e eu sentia que eu tinha que provar que eu era capaz, como se as pessoas fossem duvidar da minha capacidade por ser muito nova. E eu só fui perceber o ser mulher e ter poucas outras diretoras no mercado e tal mais tarde. Então, acho que na minha primeira experiência não foi isso que apareceu assim à frente, sabe? Sabrina, você, como é que foi sua experiência? Então, a minha primeira experiência ela foi bem atípica, porque eu não morava aqui no Brasil, né? Eu estudava em Munique, na escola de cinema de Munique, então o meu primeiro filme foi dentro da escola e eu não senti tanto essa questão do gênero lá, porque a Alemanha, nesse sentido, é bem mais avançada, né? Assim, né? Em termos de igualdade de gênero. Não que seja perfeito, porque não existe isso, não tem nenhum lugar onde existe uma equidade total de gênero, mas em comparação com o Brasil, né, está muito mais à frente. Então, eu tinha muitas professoras, né? Então as mulheres elas estão bem naturalizada assim esse lugar de poder com mulheres lá. Então quando eu realizei o meu primeiro filme, meu primeiro curta dentro da escola, não foi essa questão para mim tanto. Eu não senti tantas dificuldades assim. Eu senti mais no sentido assim por eu ser estrangeira, por eu não ser europeia, e por ser brasileira, por ser negra, uma série de outras coisas. Mas a questão de gênero nem tanto. Mas aí quando eu voltei para o Brasil, eu demorei também a entender um pouco, né, as coisas, mas
Aí, conforme eu ia filmando, né, os meus projetos, os meus curtas e tal, eu comecei a perceber que a minha equipe de homens, eles não me ouviam, né? Sempre quando eu falava alguma coisa, eu tinha que ouvir a opinião deles, né? Sendo que eu era a chefe do set, né? Então, eu comecei a achar isso estranho. Eu falei, gente, mas que curioso isso, né? Assim, tipo, o diretor de fotografia, né? Enfim, o assistente de direção ficar discutindo a minha decisão enquanto diretora, eu estou achando isso meio estranho. Então, eu fui, aos poucos, entendendo como era essa dinâmica machista aqui no Brasil. Né? E, claro, aí comecei a perceber também essa questão nos festivais, né? Os filmes, a forma como os meus filmes não eram selecionados, ou então eram selecionados para alguma mostra específica que não era mostra competitiva, né? Uma série de coisas que você vai vendo. Aí eu olhava assim, né? A seleção dos outros filmes eram todos filmes de homens brancos, todos eles muito amigos, todos eles amigos da UF, da PUC, sei lá o quê, enfim. E aí você vê que realmente existe uma rede de apoio, né, entre essas pessoas todas, né? E todos eles estão ali se ajudando, né? Porque, como eu falei, essa cadeia evolutiva mesmo que é o grande problema, eu acho, né? Porque a pessoa consegue ganhar um edital porque tem um amigo que está lá na comissão do edital, e aí tem outro que é da curadoria, e tem outro que é no júri, e aí tem outro que é delegado do festival de Berlim ou de Roterdã, sei lá de onde, e aí você para assistir os filmes, são filmes medíocres, desculpa, mas são filmes medíocres, assim, sabe? Porque você para ver os filmes das mulheres, você para ver filmes de pessoas negras, pessoas periféricas, ou pessoas fora que vivem, né, em outras cidades, pessoas fora do eixo, são filmes muito mais contundentes, ricos, e que não têm o mesmo acesso. E eu comecei a perceber isso também com os meus filmes. Né? Então, foi mais ou menos assim o meu processo, foi mais aqui no Brasil, percebendo como é que funcionava essa dinâmica. Né? Sempre os mesmos filmes selecionados, sempre os mesmos filmes com distribuição. E o cinema aqui, sobretudo, não vou dizer que é só aqui, mas aqui eu acho que aqui no Brasil, eu acho que essa questão assim, né, da sua rede social é muito importante, né? Assim, como a Júlia falou, ela é filha de cineastas, né? E já cresceu nesse meio, então ela não teve nenhum. Não estou menosprezando a sua trajetória, óbvio, mas assim, eu estou dizendo que é muito mais fácil você circular nesse meio quando você tem esse conhecimento do que o contrário, porque não é um meio que está também muito aberto. Agora que a gente está socializando mais, falando mais sobre as questões, agora nós somos mais conscientes, isso e aquilo e tal. Mas até 5, 6, 7 anos atrás, não existia essa conversa, né, esse diálogo que a Cibele estava se questionando. Né? Mas onde estávamos que não víamos nada disso acontecer? Primeiro que a gente não tinha nem acesso. Né? E segundo, quando a gente começava a falar alguma coisa, era fulano é a chata. Quantas vezes eu já ouvi isso assim de pessoas que são amigas, queridas do cinema, que eu adoro e tal, mas que quando eu questionava alguma coisa no sentido de gênero, raça, não, Sabrina, lá vem você de novo, né? Tudo é racismo, tudo é machismo. Mulheres, né, que falavam isso para mim, né? Estou falando de 2010, 2012, né, 2013. Então, assim, não tem tanto tempo assim, né? Que você era recriminada por falar sobre essas questões, né? Por ter uma opinião crítica em relação ao mercado como um todo. Então, meu processo foi assim, né? Meu processo ele começou meio que ao contrário, né? Tipo, eu comecei na Alemanha, que é um país mais justo em termos de gênero, e aí vim para cá e aos poucos fui me dando conta, né, da situação desigual, né, em relação a gênero e raça também, que se encontra no nosso audiovisual. Difícil, né? Eu trabalhei muito tempo como assistente de direção, como operária, assim, tipo, assistente de direção que ficava 3 dias no set e ia para casa, assim, super obstinada e muito
dedicada àquilo, assim, apaixonada por aquilo que eu estava fazendo, ganhando mal e nunca era chamada para dirigir. Então, eu só consegui dirigir meu primeiro filme quando eu criei uma produtora e que eu entrei no edital e que esse edital foi contemplado. Eu consegui fazer meu primeiro filme e fiquei muitos anos só fazendo documentário, porque também era um lugar que para mulher era meio permitido, assim, é um orçamento menor, você vai com a sua equipe, você mesmo filma. Então, assim, eu não estava ameaçando ninguém, assim, não era... Mas era muito difícil entrar nos festivais, como a Sabrina falou. Também não conhecia ninguém, não era daquele meio. E aí você mandava filmes para todos os festivais e fala, caramba. E é exatamente, eu senti exatamente... Você ia ver o filme e você fala, ué, mas... E é muito, muito estranho você falar isso, porque parece uma percepção sua de que o seu filme é melhor. Mas eu via filmes de amigas minhas que eram muito melhores do que o meu e que também não tinham sido selecionados, então não era uma coisa pessoal. E demorou muito tempo para quebrar essa barreira do festival. E a primeira vez que eu ganhei um prêmio no festival foi um prêmio do público. E que eu me orgulho muito disso, porque essa crítica nunca foi a coisa que realmente assim fazia diferença na minha vida. Então, assim, eu entrei pelo um prêmio de público e aí as pessoas passaram a prestar atenção nos filmes que eu enviava. Mas foi muito difícil. E quando eu migro para a ficção, eu sinto exatamente o que a Sabrina falou. Eu estava ali, é como se ela não sabe fazer. Então, eu estou ali, fiz 14 longas-metragens, fiz curta de ficção, mas não importa. Agora eu estou fazendo uma série de ficção, o assistente de direção e o diretor de fotografia que vão decidir. E aí é exatamente isso. Você tem que falar, cara, mas calma aí. E, no meu caso, eu tinha criado a série. Então, a série... Eu não era nem uma prestadora de serviço, eu tinha criado a série, que é uma série policial, e ainda tinha que lidar com isso. E aí eu vejo que o machismo, ele vai crescendo de acordo também com o acesso que você tem. Quanto mais... E eu acho que para a Júlia, por mais que ela tenha esse lugar de privilégio, né, de ter vindo dessa família, quanto mais você acessa esses números de bilheteria, quanto mais seu filme caro mais você começa a ficar ameaçadora para esse mercado. Enquanto a gente está fazendo nossos filmes, com aqueles nossos orçamentos, né, nós entre mulheres, vamos para aquela mostra, tá tudo certo. Mas quando você começa a entrar nesse lugar, aí você sente. Eu senti diversas vezes, consegui contornar, mas eu acho que é um trabalho diário, sabe? É um trabalho diário você ter que dizer ali que a última voz, né, a última decisão é sua, e é uma construção difícil, às vezes cansa, muitas vezes cansa, mas é isso. Eu digo que eu só faço os filmes, eu só fiz os filmes que eu fiz porque eu tenho uma produtora, então eu me contrato para fazer. E aí eu vou atrás, loucamente, para cada filme que eu ganho no edital, eu mandei para 20. Então, assim, é um trabalho obstinado também. E eu sei que eu tenho que trabalhar mais que a maioria das pessoas, porque, primeiro, eu não tenho esses acessos, essa rede. E, segundo, que isso. Eu tenho que fazer... Para eu ter um mínimo de liberdade, eu também não posso ficar me submetendo a grandes corporações. Então, é tudo muito complexo. Mas que, mesmo assim, eu me orgulho muito, sabe? De ter conseguido construir um espaço que eu consigo ainda vender os meus projetos, eu ainda consigo produzir... Mas, assim, agora surgem convites, mas durante muito tempo era só eu e as minhas ideias. As pessoas não me convidavam para fazer nada. Porque é isso, fica aí no seu canto, faz as suas coisinhas aí. Tá mudando, gente, eu acho que tá mudando. Esse ano eu fui curadora, eu participei de fiquei muito honrada, não foi no Brasil, mas foi no Uruguai, da comissão que decidiu os filmes que iam ser lançados. E aí tinham 2 mulheres, e que fez toda a diferença. A gente está ali falando, olha, esse projeto aqui, ele tem esse mérito. E a Sabrina é uma que participa de muito júri também. Eu sei que ela tem uma voz ali que é importante para ressaltar. Recentemente também tem sido jurada de muitos festivais, o que ajuda também a gente puxar. Como assim? Eu estava num festival que tinha um coletivo de mulheres que tinham dirigido um filme, que era o melhor filme independente de qualquer coisa. Mas tinha um diretor famoso que também tinha dirigido um filme, que o filme também era legal, mas assim, tem que ter coragem para você falar assim, não, é o coletivo que vai ganhar, mesmo o filme ter sido melhor do que o outro. E eu acho que a gente tem que ter essa coragem cada vez mais, sabe? De colocar assim, tem que ganhar o melhor filme. A gente tem que ir parte da gente. Que bom que a gente está podendo fazer parte disso de alguma maneira. Ainda é pouco, mas a gente está começando a mover um pouco as peças. Assim, eu fico pensando que
a gente tem que buscar, mesmo nós estamos vivendo esse momento muito sombrio da nossa história, do setor audiovisual, né, como um todo, para todos os gêneros, para todos os profissionais, mas mesmo vivendo esse momento, eu acho que a gente tem que pensar em levantar a necessidade de criar uma política para a inserção da mulher, né, da mulher e das etnias no mercado audiovisual. Vocês não acham que a gente precisa lutar por isso, sabe? Uma política pública mesmo. Não está na minha ordem, mas só falar uma coisa, a gente tinha conquistado isso recentemente nos editais do FSA. A gente estava com cotas de mulheres negras, LGBTs e mulheres. A gente perdeu assim, mas desculpa. Não, eu participei, inclusive, do primeiro e único edital com cota para mulher, né? Foi um só, e fui contemplada, ainda bem, naquele edital. E conseguiu receber? Não consegui, esse eu consegui, graças a Deus. Mas eu queria dizer uma coisa ainda um pouquinho na linha que a gente estava falando antes, mas já entrando nessa nova pergunta. Porque, assim, o momento agora, falar de política pública agora é tão complicado, porque, assim, a gente está falando de sobreviver, de resistir. Estou num grupo com a sua mãe, Júlia, ela é uma grande guerreira ali das lideranças femininas, né? E sei que também vocês são, mas acho sua mãe muito expressiva mesmo nesse sentido. Queria deixar isso aqui registrado. E então a gente está muito, sim, sem fôlego. Mas o que eu percebo? Que a gente precisava falar disso com quem hoje está contratando, que são as plataformas, né, o streaming, que são ainda as televisões. Então, a gente precisa abrir esse espaço agora, hoje, com quem está efetivamente contratando. Então, o que eu percebo? Por exemplo, por mais que a gente diga, mudou, melhorou. Olha, a gente está aqui com a Júlia, que é uma das bilheterias mais expressivas do Brasil, né? E assim, e você percebe que às vezes se coloca um homem que nem tem uma bilheteria tão expressiva quanto a dela, num lugar ali, num degrauzinho, ou igual ou acima. Você está entendendo? Assim, os homens, eles continuam ocupando os espaços e se destacando, assim, como Sabrina falou, são brothers, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, mulheres super premiadas que nós temos no Brasil, que às vezes você não olha para elas como você olha para os homens que são menos premiados, sabe? Existe ainda não estamos lá, estamos muito longe de estar lá, né? Muito longe. Então, talvez o que a gente pudesse pensar em fazer agora, aqui, né? E daqui tirar algo, encaminhar algo, seria pensar numa conversa mesmo com essas plataformas, né? Com esses Sibeli, players. É muito interessante você estar falando, assim, eu acho que, sem dúvida, a gente precisa... né, o que está acontecendo no mercado agora é o streaming, né? Porque o cinema praticamente parou. Mas eu tenho sentido nas conversas tanto com a Netflix quanto com a Amazon, assim, um interesse muito grande, uma busca deles por trazer mulheres diretoras e roteiristas, sabe? Eu tenho visto que é uma demanda das próprias plataformas que todos os projetos tenham mulheres envolvidas tanto na direção como no roteiro. Então, eu acho que isso eu tenho achado interessante porque já é uma demanda do próprio canal, sabe? Diferente do que a gente vê no cinema, né? Assim, onde o distribuidor não está fazendo questão que o filme seja dirigido por uma mulher. Então, acho que pelo menos isso a gente está dando esse passo aí de melhora, sabe? Tenho essa impressão. Concordo, eu também tenho trabalhado com os streams, eu sinto essa preocupação, não só nas mulheres da direção, mas uma cota de mulheres na própria equipe, assim, sabe? Porque tem mulheres do outro lado também, e essas mulheres estão atentas a isso.
Eu acho que tem mulheres executivas nesses canais, elas estão muito preocupadas com isso, porque é o próprio lugar de trabalho delas. Então, elas estão no lugar de decisão e elas estão fazendo isso, que é olhando assim, mas o que você tem aqui que é de diferente? Ainda falta muito, mas eu acho, assim, pelo menos os diálogos que eu tenho tido são promissores nesse sentido. Eu acho que tende a melhorar ainda muito, mas eu acho que tem mulheres lá. Não significa que elas vão, né, fazer todo o trabalho, mas eu acho que é um bom começo, assim, sabe? E eu acho que os cinemas, que a Júlia falou, eu acho que para determinados distribuidores, se o filme é feito por mulheres, isso é um problema para eles. De verdade, sabe? Eu, assim, falando isso aqui, porque a gente está muito mal de distribuição no Brasil, a verdade é essa. E é um grupo muito pequeno que decide o filme que vai para o cinema, e aí a gente acaba se invisibilizando cada vez mais. Enfim, eu acho que isso é um ponto que eu acho que é importante a gente falar, né, da distribuição em algum momento. E quando voltar a ter cinema no Brasil, a gente volta a brigar pelo nosso espaço. E eu acho que tem um lugar também que é assim, se você fez um filme que fez um mega sucesso de bilheteria, você deu sorte, sabe? Ah, sim. Assim, não é porque você é competente, é teu mérito, assim, você deu sorte. Vamos ver se no próximo ela vai dar certo também, sabe? Exatamente. Acho que tem um pouco esse lugar, assim, Que triste ouvir isso. Vamos ver qual vai ser a próxima vez, se foi só... Mas aí eu vou te provocar um pouco, Júlia. Você deu sorte porque você é mulher. Então, você não era sorte, né? É isso que eu estou dizendo. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Né? Você, como mulher, dirigindo um filme que faz milhões de bilheteria, você deu sorte. É isso. E vocês acham que, assim, no segmento audiovisual, né, dos diversos segmentos, qual é o que mais tem resistência à mulher? É a distribuição? Seria, talvez, a distribuição? Eu acho que é toda a cadeia evolutiva. Acho que é tudo. Crítica. Crítica, exatamente. Os filmes de mulheres não recebem resenhas de críticas como os filmes de homens. É impressionante. É impressionante. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu percebo também, assim, sabe? Você vê filmes de diretores, roteiristas homens, laudas e laudas, né? De resenhas e críticas, isso e aquilo, não sei o quê. Aí a mulher faz um filme, não tem, ninguém escreve sobre, né? É muito louco isso. E também porque, basicamente, são homens os críticos. São homens críticos, né? Não existe... São homens. Temos muito poucas mulheres ocupando esse lugar da crítica, né? E aí tem o coletivo Elmiras agora, né? São elas que escrevem, né? Sobre os nossos filmes. São elas, ainda bem, né? Que ainda tem essas mulheres. Mas são poucas. Mas eu acho que... Desculpa, Sabrina, é porque imagina. O filme recebe uma crítica normalmente quando ele é lançado no cinema, né? E para chegar no cinema, você precisa de uma distribuidora, e você já é vetado desde já. A gente teve também uma política da Ancine que você precisava, para entrar nos Prodecines, ter um contrato com a distribuidora. Isso foi um gargalo enorme para as mulheres. Porque você precisava mostrar pontuação, você precisava mostrar resultados. Se você não consegue nem chegar no mercado, como é que você consegue mostrar isso? Exatamente. Não, mas, na verdade, assim, não só com os filmes que têm distribuição, né, que tem as críticas, quando os filmes passam pelos festivais, tem uma gama de jornalistas lá em cada festival escrevendo sobre os filmes. E você vê que eles escrevem muito mais sobre os filmes de homens, realizados por homens, do que filmes realizados por mulheres. Assim, existe esse déficit, é fato, né? E eu acho que, respondendo a pergunta da Adriana, eu acho que tem que ter, sim, cotas, entendeu? Cotas de gênero, cotas de raça, cotas regionais, porque, se não for assim, não vai mudar a estrutura, né? Não vai mudar, não adianta. Né? Por mais boa vontade, por mais consciência que o mercado tem e tal, é isso, né? É um mercado que é uma bolha, né? As pessoas, elas estão ali, uma conhece a outra, então, no final das contas, se não existir, de fato, uma lei, uma cota, algo que obrigue, né, que esse mercado a se abrir nesse sentido, não vai ter, a gente não vai ter grandes mudanças, a gente vai ter mudanças graduais, pequenas, uma coisa ali, outra aqui.
e tal, mas a gente não vai conseguir, né, transformar esse mercado em algo justo e democrático, né, e totalmente igualitário, como a gente almeja. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que ter cotas, sim. Eu acho que não só nos editais, eu acho que não é só no FSA, eu acho que tem que ter cotas nos festivais, tem que ter cotas para os distribuidores, para os exibidores que não exibirem tantos por cento de filmes realizados por mulheres, não vão poder mais exibir, não vão poder mais ter a permissão de continuar exibindo filmes, e por aí vai, porque se não for assim, não vai mudar. A gente sabe como é que funcionam as coisas aqui nesse país. Infelizmente, eu acho que só com pressão mesmo a gente consegue realmente transformar o nosso setor num setor justo e igualitário. A gente precisa fazer esse exercício, né? A gente precisa lutar por esses espaços, com certeza, eu também concordo. Meninas, vocês acham que a gente hoje, assim, nós aqui, a gente está preparado para montar uma produção 100% de mulheres? Da pré-produção até o lançamento, só mulher. A gente tem essa demanda no setor? A gente tem essas profissionais? Com certeza. Com certeza. Tem, eu acho. Tem, sim. Sim. Sim, precisamos de mais. Eu sinto falta quando vou montar equipes. Eu acho que queria mulheres gaffer, eu quero mais ter mulher, porque elas, as que tem são tão boas que acabam sendo tomadas por produções. Então, eu queria mais, entende? Mas, principalmente desses cargos mais técnicos, mulheres diretoras de fotografia a gente tem, enfim, tem mulheres... Maquinista, eletricista. Exatamente, eu acho que falta ter mais, porque as que tem, que ainda são poucas, elas são muito requisitadas, porque né, com toda a qualidade que um trabalho de uma mulher tem, principalmente uma mulher que está ocupando esse espaço nesse começo de mercado. Então, elas se preocupam muito com a performance ali, acabam ficando profissionais muito qualificadas e muito virtuosas, assim. Então, eu acho que a gente tem toda a condição, mas eu sinto falta de ter mais gente em cargos mais técnicos, da gente preparar mais mulheres para isso, sabe? E acho que é uma questão de tempo também. Eu acho que é só ir puxando que vem. Eu fico pensando que assim, a gente agora tem tantas escolas de cinema, né, e profissionalizantes, e muita gente estudando, e aí também tem outro lado que me preocupa muito, porque vão entrar pessoas novas no setor, mulheres novas que podem ocupar esses espaços, mas ao mesmo tempo a gente encontra um setor completamente desmontado, né? O desmonte é tão grande, e a gente está se apoiando agora nos streamings, né? E essa gente toda, essas mulheres todas que vão chegar no setor, num setor muito fragilizado, né? Como é que vocês veem isso? A gente vai, daqui a 2 anos, a gente vai melhorar, gente. Vamos. Vai. Vai, quando esse governo mudar, quando a gente vai mudar, a gente vai melhorar. Eu acho que a gente também tem que. Acho que a gente vinha num crescimento, né, assim, do mercado, de um modo geral, muito positivo, apesar de todos os buracos que ainda existem, de tudo que ainda falta, né? Mas também para a gente não virar um muro das lamentações, assim. Eu acho que a gente estava vindo num bom momento para o mercado, que, obviamente, ainda está devendo a mil grupos que precisam ter do seu espaço de representação, mas eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento com o governo Bolsonaro realmente é um troço que não tem igual, né? Assim, que quando daqui a 2 anos eu acredito que a gente vai mudar de governo, eu acho que a gente vai poder reativar políticas públicas essenciais. Acho que a gente vai conseguir, né, voltar a ter editais públicos, porque agora a gente não tem mais nada. Então, assim, eu acho que eu sou uma otimista, eu acho que a gente vai melhorar, eu acho que a gente vai ter muito mais mulheres dirigindo, escrevendo. Eu acho que essa entrada, como Suzana falou, né, assim, a gente ter executivas em cargos de poder nos streamings já é alguma coisa que está fazendo diferença. Enfim, então eu acredito que as coisas vão melhorar, assim.
E que a gente vai ficar aqui resistindo para que melhorem também. A gente não vai, né, se entregar agora para o desmonte que está acontecendo. Eu acho que já é uma resistência, né? Completando. Eu concordo plenamente com a Júlia. Sim. Perdão. Não, concordo plenamente com a Júlia e acho assim, uma vez que a gente teve um governo que instituiu uma política de cotas, por exemplo, nas universidades, uma vez que a gente teve a consciência política do que é ser mulher no Brasil, uma vez que a gente aprendeu isso não desaprende. Pelo menos a nossa geração vai resistir. E a gente tem inspirado outras gerações que estão vindo. Então, acho assim, é um problema de mercado, mas eu acho que foi plantado dentro da gente, não vai esmorecer. A gente tem aí na família da própria Júlia, tem a Marisa, que passou por todos os embrólios do cinema nacional, e tem a própria Júlia. Então, assim, a Sabrina, no cinema dela, que é muito particular, com o discurso dela, que é muito contundente. Né? Tem eu aqui, a Sibeli, a gente tentando produzir, tentando chegar lá. Então, assim, a gente não vai arredar a pé. Eu acho que daqui para frente é só pé na porta. Eu lamento de ter que esperar 2 anos. Eu queria poder ir para a rua, tirar esse cara o mais rápido possível do poder. Infelizmente, a gente está numa pandemia. Mas era do tipo, assim, a gente tem força e vontade de fazer isso o mais rápido possível, né? A gente sabe que a gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. Mas a gente está numa pandemia, então é uma coisa que a gente não pode controlar, a gente não pode virar barbárie no meio disso tudo. Mas eu confio, eu também sou otimista. Eu acho que o que foi plantado aqui, a gente sabe que a gente sabe que pode produzir, a gente sabe que tem força de produção, a gente tem, do ponto de vista só das mulheres, a gente sabe que a gente pode muita coisa. Então, não vamos deixar fácil, entendeu? Daqui para frente é só conquista e levando outras com a gente. É mais difícil, mas a gente não vai esquecer o que a gente aprendeu, eu acho. Eu queria colocar, assim, ser um pouquinho pessimista, não quero ser pessimista de jeito nenhum, sou otimista, mas ser um pouco, assim, preocupada, digamos assim, né? Porque o que acontece no Brasil? A diferença do que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem o cinema de direita, o cinema de centro, o cinema de esquerda, né? Você tem o audiovisual que consegue, às vezes, sobreviver em qualquer governo. No Brasil, a gente só realmente conseguiu ter uma política audiovisual nas últimas décadas assim mais estruturada, ou seja, se criou uma agência, se criaram leis, né? E ainda assim a gente agora percebe que o que a gente achou que não era tão frágil é frágil, porque cá estamos nós com todas essas leis, com a agência, e não estamos conseguindo ter acesso aos recursos. Então, eu vejo que num mundo em que algumas pessoas acreditam que a Terra é plana e a única informação que elas para a qual elas dão crédito é a fake news que chega no telefone delas, isso assim, a gente precisa ter estratégias, né? A gente, sim, vamos ficar otimistas, sim, claro, a gente não desiste, ninguém está desistindo de nada, mas a gente precisa também, acho que, ampliar as nossas estratégias, sabe? Porque nós estamos frágeis e talvez a gente ainda continue fragilizado por um tempo, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, se eu estou sendo claro o suficiente, mas eu estou um pouco preocupada, assim. Eu entendo você, porque a construção dessas políticas, né, a construção dessa organização de um setor levou 15, 20 anos. E foi desmontado em 2. Mas isso o Collor fez lá atrás também, né, gente? A gente estava com a retomada do cinema e o Collor fez, até conversando com a própria Marisa. Exatamente. Eu acho que quem já passou por esse tombo, eu aprendi muito com as mulheres do filme que eu fiz, O Torre das Donzelas, né? As mulheres que lutaram contra a ditadura nesse país. E quando começou a vir a eleição, eu comecei a ficar choramingando lá no grupo, que eu tenho um grupo com elas, e elas viraram para mim e falaram: qual é a parte que você achou que você também não tinha que lutar? E eu tomei aquilo como óbvio. A gente, o artista, e aí eu estou falando de um país que não só ideologiza a cultura,
mas traz ideologia para os direitos humanos, que é muito mais importante do que nosso mercadinho aqui audiovisual. Então, assim, a gente vive uma barbárie coletiva, assim, ok. Mas eu acho que também a consciência que a gente adquire, eu não posso acreditar e não devo acreditar, e de fato não é, que o Brasil se tornou só isso, sabe? Eu acho que tem gente ali que a gente precisa de uma estratégia, a gente precisa. Eu acho que, aos poucos, essas coisas estão chegando, né? Eu acho que as decisões estão sendo tomadas políticas nesse país, jurídica, é muito lento, mas a gente está conseguindo abrir de novo um portal para uma consciência um pouco mais evoluída. Mas eu acho que são ciclos, sabe, Cibele? Eu acho que é isso. Quando eu fui lá reclamar da eleição do Bolsonaro, aquelas mulheres foram presas, estupradas, violentadas. Elas perguntaram, porra, como assim vocês deixaram acontecer? Elas falavam assim, não, cara, liberdade é uma coisa que tem que ser conquistada diariamente. A democracia, ela é sempre ameaçada em todos os países. Se você não tem instituição forte, se você não tem um povo consciente, se você não investe em educação, isso cada vez vai ser mais frágil. Só que eu acho que, apesar de todas as fragilidades dos últimos governos nesse país, houve um investimento numa consciência. E acho que nós somos frutos disso de alguma forma. Por isso que eu acredito que a gente pode mudar. Eu não sou otimista no sentido da Poliana, mas eu tenho uma raiva de construção aqui, que assim, eu estou colocando potência nessa raiva, sabe? Porque não é achar que está tudo bem, assim, eu estou muito revoltada. E com isso, eu acho que eu posso construir alguma transformação com os meus pares, assim. É bem Sim, isso. porque é força e energia para ir adiante, né? Exatamente. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, mudando um pouquinho. Vocês conhecem o teste de Bechdel? Sim. O filme de vocês, eu vou explicar para quem está assistindo rapidamente. Esse teste foi criado para que a gente possa entender e questionar a participação feminina no setor audiovisual, né? E ela é feita basicamente por meio de 3 perguntas que se fazem e que a gente pode entender a diferença da mulher na participação da mulher e a diferença da mulher na participação do enredo de um filme. E as perguntas são: o filme que você fez tem 2 ou mais protagonistas, mulheres? Elas conversam entre si? O assunto da conversa é algo que não seja o homem ou relacionamento de romances? Se você responder essas 3 perguntas, se você observa que a maioria dos filmes não passam no teste. Não. É impressionante. Não, isso é muito complicado, porque isso tem a ver justamente com essa visão de cinema, né, masculina, heteronormativa, né, que é uma visão machista, né, onde as mulheres elas só podem existir dentro ali da realidade do homem para apoiar. Exatamente. Né? Ela não pode existir como um indivíduo, dona de sua própria vida, né? Independente de homem, qualquer coisa do tipo. Né? Isso é muito complicado. Né? Então, acho que esse teste ele veio para revelar muito isso também. Né? Que cinematografia nós estamos construindo, né? Afinal de contas. Não, que signos nós estamos criando, né, sobre o universo feminino. Porque a gente constrói signo, né? Eu acho que isso é tão importante, né, Sabrina, falar disso. Sim. Eu disse um filme chamado Mataram Nossos Filhos, que era um filme sobre mulheres negras que perderam os filhos para a violência de Estado. E a minha maior preocupação era assim, eu não posso vitimizar de novo essa imagem da mulher negra. Não dá, cara, não dá. Aí as pessoas falavam, mas elas perderam os filhos, elas são vítimas. Eu falei, cara, mas não sei. Aí eu cheguei num estudo, nos últimos 50 anos, no audiovisual, como a mulher negra era retratada. E é sempre nesse lugar, perdeu a casa para enchente, perdeu o marido para violência, perdeu o emprego, tipo, não dá mais, entendeu? Se a gente não acordar com isso, e se a gente falar assim, eu preciso produzir os signos, porque os signos existem. A gente não está inventando, não é uma fantasia, é só virar a cama para um outro lado. E aí, basicamente, é isso que a gente tem que pensar, a consciência do que a gente está produzindo como signo para a mudança que a gente quer ver na sociedade. Porque se a gente não fizer isso, ninguém fará. Ninguém vai fazer. Porque é um legado. Que legado você está deixando, afinal de contas, entendeu? Porque audiovisual é poder. Né? É poder. Né? Em várias dimensões, né? Tanto na questão social, como as crianças que estão assistindo os nossos filmes, elas vão reagir
a essas imagens, que adultos elas vão se transformar, Exatamente. sabe? É uma série de coisas, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Eu acho que o nosso audiovisual como um todo, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele foi muito irresponsável nesse sentido, nessa construção de signos, né? Essa construção de imagem, né? Mulheres hipersexualizadas, né? Mulheres negras sempre colocadas em contextos de vitimização, violência, falta, né? Miséria, pobreza, né? Enfim, mulheres como um todo, sempre ali vítimas de alguma situação, à mercê, né? do mundo dos homens, essa coisa toda, né? Então, assim, que cinematografia é essa que a gente está deixando como legado para um país, né? Para uma nação? É uma coisa séria, eu acho. Né? Então, eu acho que esse teste ele veio assim em hora buena, né? Como dizem os espanhóis. É hora buena, porque eu acho que, né? Eu acho que cai a ficha da gente realmente observar que os filmes, as mulheres estão ali para apoiar o protagonismo masculino, né? Para servir de alguma maneira. Elas estão sempre ali como apêndices, né? A gente teve agora, recentemente, em 2019, né, no Festival de Brasília, a gente passou por isso, né? A gente estava lá no festival, assistindo os filmes, né? Eu estava lá participando dessa última edição com o meu filme, o Alfazema, que estava concorrendo e tal, mas na mostra competitiva de filmes de longa-metragem, em dado momento, todo mundo começou a se sentir muito mal, porque eram filmes escritos e dirigidos por homens com protagonismo feminino, porque aí também tem esse roubo de narrativa, né? Isso é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos, né? Por conta, né, dessa questão toda de diversidade, né? E do direito das mulheres, etc., etc. O mercado se abriu para isso e, obviamente, né, os privilegiados, né, dessa cadeia evolutiva entenderam rapidamente e começaram a tomar para si também essas questões, ao invés de deixar as mulheres contarem suas próprias histórias. Né? Suzana sabe muito bem. Então, o que acontece? A gente viu resultados de alguns desses filmes lá em Brasília, né, em 2019, em dezembro, e foi desastroso, assim, sabe? Tipo, algo a gente não acreditava, assim, das pessoas saírem das salas, assim, sabe? Porque era mulher sendo esgalpelada, era mulher correndo atrás de homem, desesperada, se matando, era isso, era aquilo, enfim, era uma coisa absurda. E aí, através disso, a gente criou esse movimento, né, que é o Manifesta, que a Suzana está no grupo também, a Sibeli, acho que estava, né, participou por um tempo, enfim, que são mulheres diretoras, roteiristas, produtoras, atrizes, principalmente atrizes também, que não aguentavam mais esse lugar, né? Assim, de estar sempre interpretando papéis onde elas são subjugadas, né? É sempre uma visão assim estereotipada, uma visão machista, misógina, né? Parece que são homens que odeiam mulheres, né? Quando você vê esses filmes, assim, não é possível, né? Esses homens odeiam as mulheres, porque, né, assim, não tem uma mulher vivendo por si, sendo dona de sua vida, vivendo o apogeu, né, do seu poder, de sua independência. Não existe isso. As narrativas todas são muito pesadas nesse lugar de violência, de hipersexualização, né, de dependência física, dependência emocional, dependência financeira, e que isso não corresponde com a realidade dos fatos. Não basta você ter uma mulher protagonista para viver isso tudo. Né? Porque, como eu falei, né, cinema é poder, audiovisual é poder. E a gente não quer mais se ver nesses lugares. As mulheres não aguentam mais se ver assim, sabe? Então, acho que é muito importante a gente cada vez mais incentivar, né, a entrada no mercado de mulheres roteiristas, diretoras autorais que possam contar suas histórias, né, com as suas verdades. Eu acho que isso é fundamental. Muito bacana a sua fala. Muito importante. Meninas, eu acho que o nosso tempo chegou. Queria contribuir um pouquinho. Vai, por favor. Eu queria só também trazer que a questão assim da mulher. A mulher são muitas mulheres, né? Então, assim,
a gente tem que ter protagonistas também que sejam mulheres negras, que sejam mulheres velhas, que sejam mulheres gordas, que sejam mulheres de tudo quanto é jeito, né? Não é só a mulher linda, maravilhosa de 30 anos, né? Então, assim, também ter lugar para as várias mulheres, né? Enfim, queria falar mais umas outras coisas, mas deixa, a gente fala de uma outra vez. Fala, não, por favor, eu quero te ouvir, por favor. Não, é porque eu lembrei com essa história que a gente estava aqui falando, né, até do Manifesta e das narrativas roubadas, eu lembrei da questão da Marielle, da série. E aí eu queria fazer uma confissão aqui, que eu fiquei um pouquinho triste quando eu vi que a gente estava conquistando o lugar, tentando, pelo menos, muito conquistar o lugar para a pessoa negra, mas que eu vi que as mulheres negras cederam ali, sabe? Porque, para mim, tinha que ser uma mulher negra. Eu não tinha que ser um homem negro, tinha que ser uma mulher negra. Assim, claro que tinha que ser uma pessoa negra, mas a gente tinha que brigar para que uma mulher negra dirigisse essa história, sabe? E aí eu queria falar com a Sabrina, assim, o que você acha que aconteceu, que as mulheres negras, de repente, concordaram que pudesse ser um homem negro contando essa história? O que você acha que... Eu estou errada, provavelmente, mas queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Bom, é uma série, você está falando da série da foi aquela polêmica, foi, isso. Então, que seria quem? Jefferson D, o diretor? Não, que na época era para ser o Padilha, que, né, absurdos. Mas aí depois foi... Não, Sim, não, porque aí depois, assim, teve toda essa discussão e aí depois, assim, a gente não ficou sabendo mais o que aconteceu. A última notícia que eu tive desse projeto é que 6 roteiristas negros tinham se demitido. Eu não sei, eu não estava sabendo disso que você estava me falando. Mas, Cibele, desculpa uma pergunta. Eu acho que as mulheres negras nem foram consultadas sobre, né? Não coube a elas abrir mão disso, porque... mas eu estou falando porque, na época, houve uma manifestação pública, né, das mulheres, que envolveu também os homens negros, né, como se dissesse assim, olha, os negros existem. Entendeu? Agora entendi. Não, a Sabrina foi muito aguerrida nesse momento. Ela se posicionou bastante, eu acompanhei várias declarações dela sobre isso. Enfim, acho que acabou que eu acho que a gente não foi atualizado, como a Sabrina disse, do que realmente tinha acontecido. Agora está sendo dirigida por um homem negro, é isso? E aí você pergunta por que as roteiristas aceitaram. Não a direção, não impuseram a direção. Eu achava que nesse momento as mulheres negras tinham que ter se colocado assim, sabe, fortemente. Mas, enfim, quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa? Não, mas eu acho era só uma confissão aqui, entendeu? Mas eu acho que várias mulheres negras, assim, pelo menos nesse momento que estourou a grande bomba, né, que foi aquela fala da Antônia Pellegrino, dizendo que não haviam Avas DuVernay, nem Spike Lee aqui no Brasil, blá, 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 blá. Várias mulheres negras diretoras se posicionaram. Eu escrevi um textão para a Folha, né? A Renata Martins escreveu também um textão. Todo mundo falou, assim. Eu acho que teve um movimento bem grande nesse sentido, assim. Só que, assim, é uma produção de um player grande, de um player que tradicionalmente trabalha muito com homens brancos, essa coisa toda, e a gente não tem acesso, né? Então, assim, eu não sei assim como é que foi o desenrolar desse projeto, né? Depois disso, a única coisa que eu sei, né, como eu te falei, é que alguns meses atrás teve essa notícia, né, de uma demissão de roteiristas negros e negras, pelo que eu entendi. Não explicaram também a razão disso. Então, assim, eu não me atualizei depois sobre esse projeto. Obviamente que chegou até mim, etc., mas, assim, eu, pelo menos, não recebi convite, não recebi nada. Assim, então, o que eu sei... Não, pois é.
O que eu sei eu fico sabendo através de notas de imprensa, né? Mas como é que faz isso? Vai lá na Globo, todo mundo, e obriga eles a pararem a série? Porque não tem como a gente... É complicado. Não, o que eu acho que eles podiam fazer, eles fizeram, e eu acho que foi um gesto muito corajoso e muito contundente. Quando um grupo de roteiristas sai de uma série, quer dizer muita coisa. Eu acho que o limite também está aí, né, Sabrina? Se eu, assim, estou me colocando aqui para entender esse movimento, eu acho que isso foi uma atitude muito corajosa. Foi. Né? Eu acho que é isso. Eu estou numa empresa privada que faz as suas escolhas, mas eu não sou obrigada a aceitar essas determinações. Então, eu me retiro. É o máximo que você pode ir. Agora, falar, me contrata, não aceitamos, não tem esse tipo de discurso, né? Não é um edital público que você pode ainda debater. Não, é uma empresa, né, privada. Mas é só para dizer essa fala do não tenha alguém à altura, né? Assim, que o mercado pode dizer. Eu acho que a gente não tem que aceitar isso. Claro que a gente vai ter que aceitar, porque, como vocês estão falando, a gente não manda no mercado, mas, assim, cada vez mais tentar brigar e dizer assim, não, se você está achando que não tem ninguém à altura, então você cria essa pessoa, você forma essa pessoa, você dá as condições para essa pessoa. Mas aí tem um cinismo também nessa fala, né, Cibele? Tem um cinismo muito grande, porque, obviamente, que a Antônia Pellegrino sabe que tem pessoas à altura, né? Assim, tipo, aí eu acho que a gente está falando de uma questão de racismo estrutural mesmo, porque é isso, né? É não querer aceitar o óbvio, né? O racismo estrutural ele está nesse lugar, ele não aceita. Também. Então, é o que eu sempre falo, assim, o racismo no Brasil ele é tão grande, ele é maior do que a vontade de potência. As pessoas preferem deixar de ganhar dinheiro do que deixar de ser racistas. Então, assim, essa fala está nesse lugar. Né? Quando ela fala isso, porque ela conhece várias diretoras negras, a Antônia. Né? Óbvio que ela me conhece, ela conhece várias outras. Enfim, uma mulher que está ali, né? Tinha uma plataforma feminista, né? Essa coisa do feminismo interseccional, isso e aquilo, mas, na verdade, é um discurso, mas, na hora de colocar em prática, é isso. Né? Então, tem um cinismo e um racismo aí também, porque não é questão de não existe cineasta, não existe Ava DuVernay, até porque não existe, só existe uma Ava DuVernay, só existe um Spike Lee. Né? Assim, alguém falou, eu não lembro agora quem foi na época, falou assim, igualmente não existe também Kubricks e Tarantinos aqui, né? Assim, acho muito engraçado. Então, assim, pois é. Então, eu acho que está muito no lugar de um cinismo mesmo, de querer negar a existência dessas pessoas, né? Porque é sobre isso, no final das contas, né? E o racismo no audiovisual está muito ligado ao apagamento, assim como o machismo também. Quantas mulheres foram apagadas ao longo da história? Né? Quantas mulheres deixaram um legado aí que a gente desconhece? Toda vez que a gente está numa mesa falando sobre cinema com várias pessoas, as pessoas falam de vários filmes, cinema novo, né? Fulano, Beltrano, não sei o quê, ninguém cita as mulheres. Né? Ninguém fala dessas mulheres, porque é isso, né? O preconceito, o racismo, o machismo, a misoginia, eles trabalham nessa linha de apagamentos. Então, acho que essa fala dela está muito nesse lugar também, tipo, eu vou apagar essas pessoas, elas não existem. Né? Então, só que ela, infelizmente, deu um tiro no pé, porque aí todo mundo se colocou nesse momento. Né? Mas aí você interagir, você intervir numa empresa privada como é a Globo, né? Porque é uma produção da Globo, se eu não me engano, não é isso, gente? Sim. Da Globoplay, não sei, aí já são outros 500, né? Ninguém vai entrar, né? Tipo, como é que vai, né? Um grupo de cineastas pretas vai invadir a Globo para exigir que a série seja dirigida por elas. Isso daria uma boa série. Já é um grande plot, inclusive. Invadindo o set e exigindo os postos, né, de decisão. Exatamente. Seria um bom argumento para um seriado. Temos o plot. Muito legal, que foram os cards com as diretoras, com as roteiristas. Eu acompanhei esse movimento, fiquei muito emocionada de ver aquelas carinhas. Eu acho que é isso. Tem um movimento que é feito, eu acompanho muito de perto isso, e eu vejo que não tem arrego. A luta é permanente.
tem uma vigília ali, sabe, em torno do tema, e elas estão ali o tempo todo, não tem ator negro, aí surgem os cards dos atores. Teve um evento de preparador de elenco também, um preparador de elenco que surgiu aí, um escândalo. Lembro. Aí teve os cards das preparadoras de elenco, contratem mulheres preparadoras de elenco. Então, assim, a luta é permanente, e ela é constante. E eu vejo que a galera não dá mole, sabe? Agora, é isso. Eu acho que uma hora esses cards vão chegar lá e vão falar, caramba, por que a gente não fez isso antes? Mas eu acho que... Mas eles chegam, Suzana. Não, chegar que eu digo, chegar, né? Chegar e falar, é isso que vai ter efeito, né? Sim. Não é que não chega. Eu acho que... Mas eu acho muito bravo e eu admiro demais, eu participo sempre que eu posso de todos esses movimentos, porque... É isso, é uma luta permanente, né? Assim como a luta pela democracia, a luta pela igualdade, ela é diária, ela é contínua, ela é frequente, ela cansa, mas eu não tiro mérito, porque eu acho que é isso, nem um pouco, porque eles lutam demais. A gente, nas nossas pequenas ações e nessas respostas imediatas, eu fico admirada de como a qualidade dessas respostas me emociona, assim. Muito legal. Parabéns pela luta, gente. Pois é, eu, assim, muito emocionada com essa nossa conversa. Acho muito importante que ela seja aí uma semente de consciência, né, para outras mulheres e para homens e para as pessoas, porque eu acho que é a partir da reflexão que a gente começa a elaborar alguma ação. Então, meninas, eu agradeço imensamente a participação de vocês, uma honra dividir esse momento com vocês, eu sou fã de cada uma de vocês, de verdade. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu digo que só obrigada. Eu também, só vou agradecer, gente. Que bom estar com vocês, que bom ouvir cada uma de vocês. Foi ótimo. Obrigada, Adriana. Obrigada, também, Júlia. só agradeço essa transgressão. A gente não pode ficar junto, né, fisicamente, mas a gente transgride através da tecnologia, se junta e faz esse lugarzinho aqui que a gente consegue ainda assim lutar pelas nossas causas. Obrigada, Adriana, pelo convite. Que privilégio mesmo essa noite para mim. Não, Obrigada, Adriana. Foi um prazer enorme. Prazer também. Obrigada, gente. Cibele, Suzana, Júlia, muitos beijos. Esse debate vai ficar disponível na nossa plataforma info.online durante todo o festival até o dia 18. Vocês que chamem outras pessoas para assistir. E hoje está passando o filme da Joana Mariani na plataforma info.online até 1h da manhã, que é Todas as Canções de Amor. E é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. E nos vemos em breve, meninas. Muito obrigada. Uma honra. Tchau. Tchau, pessoal. Beijos.